boa tarde, galera. Eu sou o professor Ilan Rodrigues, tá? Vou trabalhar aqui com vocês física, tá? Eu estou aqui substituindo o meu amigo Augusto Melo, que teve um imprevisto em cima da hora, e aí ele me deu uma ligada e pediu para eu fazer essa participação maravilhosa aqui no nosso curso, beleza? Vamos lá. Espero que vocês aprendam física como aprenderam já com ele, beleza? Então olha só, vamos lá, galera, fazer um silêncio para que todos consigam escutar direitinho. Como eu já disse, eu sou o professor Ilan Rodrigues, tá? Mas por aí o pessoal me conhece mais como, eu não sei porquê, tá? Eu acredito que não pareça muito não, o Normando há de concordar comigo, mas o pessoal costuma dizer que eu sou parecido com o Zacarias dos Trapalhões. Como é, meu amigo? Não, acho que não, tá? Tem nada a ver, meu irmão. Olha aí a brincadeira. Tem nem perigo. Enfim, tá certo? A ideia é a seguinte, galera. Vocês ficam rindo aí, mas eu sei que no fundo não parece um pouco. E teve até uma certa época que eu inventei de fazer o seguinte: ó, né, eu vou cortar meu cabelo para deixar de parecer com os Zacarias dos Trapalhões e pronto, acabar com aquela história. Aí o pessoal depois acabou dizendo que eu ficava parecido com aquele mamute da Era do Gelo. Ou seja, não tem para onde correr, meu irmão. Quando o cabo nasce para ser feio, morreu, beleza? Então vamos lá, galera, beleza? Olha só, nós vamos iniciar aqui a nossa aula, tá? Falando sobre qualidades fisiológicas do som, ok? Mas antes de entrar nesse assunto específico, é importante que a gente dê uma lembrada sobre, na verdade, o que é o som, não é isso? Que é essa energia sonora, beleza? Então vamos aqui relembrar, galera, olha só. Vocês têm que saber que o som, ele trata-se de uma energia, não é isso? Que se propaga no espaço, que se propaga através de um meio, tá? Por esse motivo, o som ele é classificado como uma onda mecânica, beleza? É a sua primeira característica devido à dependência do meio para ele poder se propagar, correto? Ele também é classificado como uma onda longitudinal, tá? Por que, professor, longitudinal? O que é que define uma onda longitudinal, tá? Uma onda longitudinal é aquela onde a vibração das partículas tem a mesma direção da velocidade de propagação, tá certo? Então eu tenho uma classificação que pode ser de duas formas. Uma onda ela poderia ser classificada como de forma longitudinal ou de forma transversal. De forma transversal, só para a gente poder ter noção da diferença, a onda transversal, por exemplo, uma corda. Se você quiser aplicar um pulso em uma corda, se você quiser produzir uma onda, tá certo? Você vai ter que aplicar uma força verticalmente para que ela se propague horizontalmente. Nesse caso, a onda produzida em uma corda, ela é uma onda mecânica, mas é transversal, porque o pulso e a força aplicada, nesse caso, são perpendiculares. No nosso caso do som, como nós estávamos falando há pouco, a onda ela é longitudinal, tá? Se você não conseguir estiver visualizando o que eu estou dizendo, tá? Olhe para essa imagem aí que está no slide, olha só. Percebam o seguinte, ó. Aqui você vai ter as ondas, as moléculas se movimentando horizontalmente. Eu acho que deve estar claro aí no slide que vocês estão vendo, tá certo? E a vibração dela também é no mesmo sentido de quem? Da velocidade de propagação delas. Isso é que define uma onda ser longitudinal, ok, galera? Vamos lá. E vocês lembram também que nós classificamos como onda, beleza? Aquela energia, né, que se propaga no espaço, mas que não transporta o quê? Matéria. Percebam que essas moléculas, elas ficam oscilando de um lado para o outro, mas elas não se movimentam juntamente com quem? Com essa energia, com essa onda. Tranquilo, galera? Então ela é uma onda mecânica, o som é longitudinal e o som também vai ser classificado como uma onda o quê? Tridimensional, exatamente porque ele se propaga em todas as direções, ok? Né? Essa classificação tridimensional, normalmente uma onda se classifica em três, ou pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Agora olha só que loucura, imagine se o som fosse unidimensional. Era você falando aqui em uma direção
E só quem estivesse nessa direção aqui, escutaria o que eu estaria falando, tá? Mas ele não, nesse caso ele é tri, então ele vai se propagar em todas as direções, beleza? Então vamos lá dar sequência, galera. Classificação do som. O som ele poderá ser classificado de 3 formas, tá certo? Deixa eu só aqui passar o material, vamos lá. O som ele pode ser classificado de 3 formas, ok? Nós temos o que nós chamamos de faixa audível, que é o que nós chamamos de som audível, que é o que vai de 20 Hz a 20 kHz. Dentre esses 2 valores de frequências, nós conseguimos escutar, tá? É o que nós chamamos de som, correto? Que o ser humano consegue perceber. Sons que têm com a frequência abaixo de 20 Hz, tá certo? Como vocês estão visualizando aí no material, eles são classificados como infrassons. Nós não conseguimos escutar, nós seres humanos normais, não conseguimos escutar esses infrassons, tá certo? Agora, alguns animais conseguem perceber essa vibração, tá certo? Só um exemplo de um infrassom, se por exemplo acontecesse aqui um abalo sísmico, tá? Nós não conseguiríamos perceber, né, o som chegando desse abalo. Nós sentiríamos talvez essa vibração acontecendo na terra, mas o som produzido, emitido, nós não seríamos capazes de escutar, por se tratar de quê? De um infrassom, correto? Mas alguns animais, por exemplo, como elefantes, cavalos, eles já apresentam essa característica. Como eu não tinha um espaço suficiente para colocar uma imagem para um elefante e um cavalo, eu coloquei como sendo os 2. Tá certo? Eu acredito que dê para entender a ideia da imagem. Ok, pessoal? Vamos lá. Agora nós temos também a classificação de ultrassons. Beleza? Ultrassons também nós não conseguimos, nós seres humanos, não conseguimos identificar. Nós não conseguimos perceber essa vibração. Ok? Então no caso dos ultrassons, alguns animais como morcegos, tá? Cachorros, eles conseguem perceber essa vibração, essa emissão de energia, tá? Que acontece, por exemplo, através das moléculas. Nós não conseguimos. O que nós seres humanos conseguimos perceber apenas é entre 20 Hz e 20 kHz, que é equivalente a 20 mil. Tranquilo, galera? Agora sim, só um exemplo da utilização prática desses ultrassons. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter feito aquele diagnóstico de imagem chamado de ultrassonografia, né? E quando vocês estão lá preparados para fazer a ultrassonografia, o que é que vocês percebem? Vocês não conseguem escutar o som que está sendo emitido, mas você percebe que o aparelho lá está em pleno funcionamento. Por quê? Porque você não consegue escutar? Porque ele está longe, ele foge de quem? Da tua percepção. Certo, galera? Tranquilo? Uma outra aplicação do nosso cotidiano, que também se utiliza de ultrassons, é aquele sensor de ré. Vocês já ouviram falar, né, dos carros? Quando a pessoa vai dar uma ré em um veículo, não é isso? É emitido através de um dispositivo, um ultrassom. Esse som que sai da traseira do carro, ele incide na parede e ele retorna, correto? Você vai ter um sensor onde você vai medir o tempo de ida e o tempo de quê? De volta. Você vai ter aí, no caso, um fenômeno conhecido como reflexão, correto? Então você tem, lembrando aquela equação lá do movimento uniforme, velocidade é igual a ΔS sobre quem? ΔT. A velocidade do som no ar, ela é conhecida. Ela é constante igual a quanto? Aproximadamente 340 metros por segundo. Ok? Você vai ter o tempo do sensor, vai ser medido pelo sensor, o tempo de ida e volta. Então, galera, V é igual a ΔS sobre ΔT. Conhecendo a velocidade e o sensor medindo o tempo, nós conseguimos saber o quê? A distância, evitando com que o carro vá colidir com outro obstáculo. Então, aqueles sensores de ré são, né, uma das aplicações é usada através de quê? De um ultrassom. Tranquilo, gente? Então vamos lá, tá certo? Já que nós estamos falando também do som, uma equação que nós vamos usar bastante para responder exatamente as questões que nós temos aí,
tá? É sobre a velocidade de propagação do som. Eu acredito que você já deve ter visto no curso, tá? A imagem de uma onda, né? Uma onda estacionária, beleza? Onde nós temos pontos que são chamados elementos da onda, que são as cristas e os vales. No caso, as cristas são esses pontos mais altos, onde a distância entre as duas cristas é o que nós vamos chamar de quê? De comprimento de onda, beleza? Que é o tempo para que haja uma repetição, ok? Vamos lá. E esse comprimento de onda, se você perceber direitinho, é a distância relativa a uma oscilação, tá? Se você perceber, se você juntar esses pedaçozinhos aí, ó, você vai perceber exatamente que nós temos o que? Uma repetição, tá certo? O som, ele se propaga no mesmo meio com uma velocidade constante, tá? Então vocês poderiam sim usar aquela equação V é igual a delta S sobre quem? Delta T. Como o tempo aqui não é nosso amigo, né? A gente tem que dar muitas informações em apenas 1h30, ok? Vocês vão perceber o seguinte, eu vou logo aplicar a equação direta, ok? Onde V, ele é igual a lambda vezes F, certo? Vocês sabem que o V é a velocidade, o lambda representa esse comprimento de onda, essa distância que vocês estão visualizando aí, ok? E o F é exatamente o que? A frequência, onde o F ele representa o número de quê? De repetições, ok, pessoal? Agora, se vocês tiverem como anotar essa equação, anotem essa informação aí que é importante, tá? Existem alguns fenômenos ondulatórios, como reflexão, refração, difração, interferência, enfim, vários outros. Algumas desses fenômenos provocam algumas mudanças nesses parâmetros que vocês estão vendo nessa equação aí, ok? Agora o que vocês devem saber, tá certo? E anotar aí, beleza? É o seguinte, esse V, que representa a velocidade, ele vai depender, pessoal, exclusivamente do meio de propagação. Quer dizer, exclusivamente assim, porque depende também de outros fatores, tá? Mas essa velocidade de uma onda, ela só vai ser alterada, tá certo? Quando houver uma mudança ou modificação no meio de propagação, tá certo? No caso de uma reflexão, o som, ele incide em uma superfície e ele retorna, não é assim? Mudou de meio, pessoal? Não mudou de meio. Então, nesse caso, a velocidade com que uma onda incide e a velocidade com que ela retorna vai ser sempre o quê? A mesma. Se essa velocidade for no ar, a velocidade vai ser em torno de quanto? 340 metros por segundo, ok? Agora, se a gente for olhar essa velocidade no fenômeno conhecido como a refração é quando, por exemplo, a luz ou um som passa do ar para a água. Nesse caso, como há uma mudança de meio, há uma mudança onde? Na velocidade. Então não esqueça dessa dica, tá, galera? Se há uma mudança de meio, haverá uma mudança na velocidade da onda, ok? Já a frequência, ela só vai depender de quem? Da fonte, ok? Nem na reflexão e na refração essa mudança vai acontecer. Então, por exemplo, na refração, você tem uma mudança no meio. Se eu pegar esse laser, ok? Se eu pegar esse laser e incidir sobre uma superfície da água, esse laser ele vai atravessar a água, não vai? Não vai passar do ar para a água? Beleza, professor, a fonte está mudando? A fonte continua a mesma, que é justamente quem, galera? Esse controle. A fonte é a mesma, então a frequência com que a onda se propaga no ar vai ser a mesma que ela vai se propagar onde? No vácuo, tá certo? Você pode até identificar assim, a frequência, as cores, na verdade a gente fala assim, né? Existem cores diferentes. Fisicamente falando, existem o quê? Frequências diferentes. Então, uma cor, por exemplo, desse laser, ele não vai mudar quando ele passa do ar para a água. Então, se a cor não muda, gente, a frequência também não é alterada, ok? Ou seja, a frequência depende de quem? Da fonte, e não de quem? Do meio. Agora, o miserável do comprimento de onda, galera, ele depende dos dois. Mudou o meio, ou mudou a fonte, o comprimento de onda, ele sempre vai ser o quê? Ele vai ser alterado, beleza?
Deu para anotar aí, pessoal? Vocês precisam de algum tempo? Ou eu posso passar o material, o slide? Ok? Posso passar, pessoal? Dê um ok aí para mim. Beleza, vamos lá. Olha só. Já ia esquecendo dessa última informação. Olha só. Diferente da luz, tá certo? A luz, ela funciona da seguinte forma. Quando a luz, ela passa do ar para a água, sei lá, da água para o vidro, a velocidade da luz, ela trata esses meios como um obstáculo, beleza? Então a velocidade da luz, quando ela vai passando para meios mais densos, a tendência é reduzir o quê? A sua velocidade, ok? O som já é o contrário, galera. O som, ele necessita de matéria, tá certo? Então no caso do som, ele é o contrário. Quanto mais denso for o meio, maior vai ser a velocidade com que ele vai o quê? Se propagar. Então vai que na tua prova do Enem, eles costumam comparar as duas coisas. Compara o som e a luz. E relaciona exatamente a velocidade. Então isso aí, pessoal, vocês têm que saber. A velocidade do som, ela vai aumentando à medida que a densidade vai aumentando. E a da luz, ela vai o quê? Reduzindo. Ela tem esses comportamentos diferentes. Ok? Então vamos lá. Agora exatamente entrando no assunto que nós estamos abordando, que é chamada as qualidades fisiológicas de quem? Do som. E nós temos 3 qualidades fisiológicas, certo? Aproveitando até o momento que eu vou falar da primeira, que é a intensidade, tá? Pessoal, eu queria só que vocês tivessem um pouquinho de atenção, beleza? Eu sei que às vezes vocês precisam conversar paralelamente, mas a conversa, às vezes, ela acaba superando, tá, um nível de intensidade aceitável. Então eu só peço a vocês que, até um pouco de vocês que estão um pouco dispersos aí, por favor, se forem conversar com um colega, converse o som com a intensidade um pouquinho menor, beleza? Porque às vezes acaba atrapalhando quem está aqui no centro. Tranquilo, galera? Obrigado aí, vamos lá. Já deu para dar uma reduzida. A intensidade, galera, é o seguinte, são quatro qualidades: intensidade, altura e timbre. Ok? São 3 qualidades, desculpa. Das 3, a primeira é a intensidade. É ela que vai definir se o som ele vai ser forte ou se o som ele vai ser fraco. Ok? E você dizer que o som é forte ou você afirmar que o som é fraco, ele está diretamente relacionado, tá certo, à amplitude da onda. O que eu quero dizer com isso? Se o som ele tiver uma amplitude maior, ele vai ser classificado como som forte. Se a amplitude da onda for menor, aí você vai classificar isso aí como som fraco. Beleza? Eu acredito que nessa animação que vocês ao olharem agora para o slide, vocês vão perceber a diferença da amplitude. A amplitude é a distância entre o nó e uma crista de uma onda, tá certo? Ou entre o nó e o vale. Tanto faz. Tá bom? Então, se vocês perceberem aí, ó, a primeira imagem que está um pouco mais acima, ela apresenta uma amplitude maior. Então, nesse caso, a gente considera o som ele sendo o quê? Mais forte. Perceba que na informação do slide eu coloquei assim, ó, entre aspas, volume de quem? Do som. Nós costumamos, no nosso cotidiano, confundir muito essa questão de som forte. A gente às vezes tem um vizinho nosso, cara, que ele tá lá com o somzão lá, estrondando aquele velho funk. Aí você pega e diz assim: meu amigo, pelo amor de Deus, como é que você pede? Abaixa o som. Fisicamente, pessoal, é errado você falar isso, tá? Então vocês cuidado para vocês não se equivocarem na hora do vestibular. Quando eu estou me referindo ao volume do som, eu estou me referindo à intensidade dele. E essa intensidade não a gente fala, o certo seria você chegar para o seu vizinho e dizer assim: ô meu amigo, vamos lá, por favor, enfraquece o som. Se você chegar para o seu vizinho e pedir para ele enfraquecer, o som ele vai te dar uma vaia. Correto? Enfraquece o som, ó o doido, ó o abestado. Tá? Nós costumamos usar esse termo de forma o quê? Errada. Professor, e por quê? Por que intensidade? Eu não posso pedir para ele baixar o volume, pedindo para ele aumentar. O som está alto, o som está baixo. Por que isso é errado? Porque isso aí nós já entramos em uma outra qualidade,
que é exatamente o que nós chamamos de quê? De altura. É na altura que nós costumamos dizer, pessoal, que o som ele é alto ou baixo. E a altura, ela não está relacionada com a amplitude. Ela vai ser determinada por quem? Pela frequência. Então, dizer que o som está alto, ou seja, emitir um som agudo, é dizer o quê? Que nós estamos emitindo um som de maior o quê? Frequência. Dizer que o som é baixo, ou dizer que o som é grave, tá? Nesse caso, é dizer que eu estou emitindo um som de baixo o quê? Frequência. Então, se você olhar para as imagens, acredito que dê para você perceber o quê? Que um som de maior frequência, ele apresenta, olha só, um maior número de repetições. Um som de menor frequência, ele se repete menos vezes. Deu para perceber isso aí? Então vamos só, tá, resumir o que nós estamos falando, galera. Não esqueçam, ok? A amplitude ou a intensidade sonora é determinada pela amplitude. E a intensidade é que define se o som vai ser forte ou fraco. Nesse caso, se eu estiver falando com vocês, se a minha aula for prosseguir dessa forma, eu estou emitindo som fraco. Beleza? De baixo o quê? Volume. Agora, se eu aumentar a minha intensidade, eu estou emitindo agora um som o quê? Forte. Tá? Alto não, forte. Ok, pessoal? Ilan, como é que você emite um som agudo? Eu não sei se eu vou conseguir, mas o som agudo seria mais ou menos assim, um som mais fino. Dá para um miado de um gato, por exemplo. O miado de um gato, ele é um sonzinho que mais agudo, tá? Agora, a voz de uma mulher, normalmente ela também emite um som mais o quê? Agudo. Já a voz do homem, tá? Pelo menos aqueles que se diz homem, ó, como eu, ok? Aí nesse caso seria um som o quê? Mais grave. Dá para entender a diferença, pessoal? Deu para entender, galera? Então vamos lá. A terceira qualidade fisiológica do som é o timbre. Beleza? Professor, o que é o timbre? Vamos lá, Ilan, o que é o timbre? O timbre é uma qualidade que vai nos ajudar a diferenciar dois sons que apresentam a mesma intensidade e a mesma quê? Altura. Eu posso ter, por exemplo, dois instrumentos musicais, como violão e uma guitarra. Posso? Eles podem emitir um som de mesmo volume, pode ou não podem? Eles podem emitir a mesma nota musical, ou seja, a mesma frequência. Como é que eu vou saber que ali é um som do violino? E como eu vou saber que ali é um som do violão? Pelo timbre. Porque o timbre está relacionado, pessoal, anotem essa informação aí, tá? O timbre está relacionado à forma da onda, ao formato. Todos vocês emitem um som diferente. Consequentemente, os sons que vocês emitem apresentam um timbre de voz diferente. Às vezes você percebe que um comediante ou outro, eles acabam até emitindo, copiando a voz de alguém. Vocês já perceberam já? Eles tentam imitar o quê? O timbre. Eles tentam imitar o formato de quê? De voz. Então vocês percebam no material aqui, no painel, que cada instrumento, eles podem até ter o mesmo número de repetições. Eles podem até apresentar, tá, a mesma amplitude. Mas eles têm um formato de onda o quê? Diferente. E isso é o que nós conseguimos diferenciar e nós chamamos de que é isso? De timbre. Beleza? Então são as três qualidades, beleza? E eu só peço para que vocês não confundam o que, pessoal? A intensidade com quem? Com a altura. Beleza? Vamos lá. Quinto tópico da aula de hoje. Agora nós vamos reforçar dessas qualidades que eu comentei, que é exatamente quem? A intensidade sonora. Professor, se no vestibular me pedir para calcular a intensidade de um som, a intensidade sonora, como é que eu faço? Você vai usar aquela equaçãozinha ali, galera, ó, P sobre A, onde o P representa a potência da fonte, anotem aí, ok? E essa potência ela é dada em quê? Em watts.
Enquanto a área, se for de acordo com o sistema internacional, essa área vai ser dada em metros quadrados. Aí você vai ter aí uma unidade, né, da intensidade, que é watts por metro quadrado. Correto, pessoal? O som, como nós falamos há pouco, ele é uma onda tridimensional. Então ele vai se propagar em todas as direções, ok? Então quando o som ele começa a se propagar, você tem que imaginar ele se propagando como se ele fosse uma esfera. O som ele vai se propagando no formato de uma esfera, que é exatamente algo que em 3 dimensões. Dá para perceber isso aí, pessoal? E aí, se você analisar, eu posso perceber esse som, tá, a uma certa distância. Essa distância eu estou chamando de quê, pessoal? De R, ok? Agora só anotem essa análise aqui, galera, olha só. Intensidade é a potência sobre a área, ok? A área, ela, nesse caso, seria a área de quê aqui, gente? Seria a área de uma esfera. Só não confundam essa área com a área de uma circunferência. Qual é a área de uma circunferência? πr ao quadrado. Qual é a área de uma esfera? É 4πr ao quadrado. Substituindo ali, pessoal, vai ficar assim, ó. Como é que se calcula a intensidade emitida de um som? Como é que seria, pessoal? Vai ser a potência sobre a área, onde a área é dada por quem? 4πr ao quadrado. Agora deixa eu só compartilhar aqui uma experiência que normalmente acontece com a gente. Olha só. Você está numa sala de aula, não conseguiu chegar cedo, ficou lá no fundão da sala. O professor está assim como eu, rouco, por conta do final do semestre. Aí o que é que você faz? Poxa, eu não estou escutando meu professor. O que é que normalmente você faz? Se você tiver uma brechinha lá na frente, você vai ou não vai estar lá na frente? Para tentar escutar o que ele está tentando dizer. Quando você vai para a frente, você está se aproximando da fonte ou você está se distanciando da fonte? Se aproximando. Então aquele Rzinho ali, ó, que é a distância, olha aqui para o material, pessoal. Se esse Rzinho, se você ficar mais distante da fonte, a intensidade do som ela tende ao quê? A diminuir. Por isso que quando você está longe, o som ele é o quê? Fraco. Agora, se você vem para mais próximo, se você se aproxima, a distância vai diminuir e a intensidade do som vai o quê? Vai aumentar. Tá dando para entender isso aí, galera? Tá dando para entender isso aí, pessoal? Ok? Então, a intensidade, pessoal, ela depende da distância. Se houver uma batida aqui na esquina do ginásio, talvez nós que estamos aqui não consigamos perceber. Por qual motivo? Porque nós estamos o quê? Distantes. Se eu estiver mais próximo, a intensidade de distância vai diminuir, o som para mim vai ficar o quê? Mais forte. Deu para entender isso aí, né, galera? Posso passar, galera, esse slide? Vamos lá, galera, dando sequência, ok? Um outro assunto que nós vamos abordar aqui é a questão da sonoridade, beleza? Também conhecido como nível sonoro. Eu só não sei se está claro no material aí, beleza? Então, mas se tiver, vão puxando aí algumas observações, tá certo, galera? Olha só. Se eu pegar, por exemplo, um pedacinho de papel como esse aqui, e se eu soltá-lo, ele vai colidir com o chão, correto? No momento dessa colisão, ele vai emitir um quê? Um som. Eu só não sei se todos vocês vão conseguir o quê, pessoal? Escutar esse som. Agora, uma coisa é certa. Se você conseguiu escutar esse som, por mais fraco que tenha sido, tá? Ele apresenta uma intensidade o quê? Sonora, que é a chamada intensidade audível. Essa intensidade desse som, pessoal, tá? Por favor, anotem aí, olha só. Ele equivale em torno de 10 a menos 12 watts por metro quadrado, tá? Vai aparecer o valorzinho aí, nesse material de vocês aí, ó. Então, para que nós, seres humanos, consigamos escutar um som, esse som ele tem que ter uma intensidade de, no mínimo, quanto, pessoal? 10 elevado a quanto? A menos 12 watts por metro quadrado. E lá, se a intensidade for menor do que esse valor, aí se a intensidade ela for menor do que esse valor,
nós iremos dizer o quê? Que nós temos aí o que nós chamamos de silêncio absoluto. Dá para entender o que eu estou dizendo? Abaixo de 10 a menos 12, nós, seres humanos, não conseguimos o quê? Perceber. É o que a gente chama de limiar de audibilidade. Ok, pessoal? É o valor de intensidade sonora mínima para que o ser humano consiga escutar o quê? Um som. Certo? Se eu soltar esse papel, como eu havia dito antes, talvez eu consiga escutar porque eu estou perto da colisão. Talvez vocês não. Ok? Então, por esse motivo, exatamente por esse motivo, eu consegui escutar um som acima de quanto? De 10 a menos 12. Vocês que não conseguiram perceber esse som, vocês receberam uma energia de abaixo com a intensidade de quanto? De 10 a menos 12. Agora, acima de 10 a menos 12, até um certo valor, nós temos o que nós chamamos de som fisiológico. Tá certo? Esse som fisiológico, ele está em torno de 10 a menos 12 até 1 watt por metro quadrado, que seria equivalente a 10 elevado a quanto? A 0. Ok? Então vamos lá. Nós conseguimos escutar um som acima de 10 a menos 12. E ele vai ser um som normal, um som tranquilo, sem dor, até próximo de 1 watt por metro quadrado. Acima desse valor, nós vamos ter o que, pessoal? Nós vamos passar a sentir o que? Dor. Aí nós falamos que acima de 10 elevado a 0, o som ele vai ser classificado como poluição o quê? Sonora. Agora sim, a partir de 1 watt por metro quadrado, como eu disse, nós vamos passar a ter incômodos, né? Tem pessoas que não, que vai para aqueles paredões lá de som e ficam lá com o ouvido encostado no paredão e eles conseguem suportar uma intensidade sonora acima de quanto? De 10 a menos de 1 watt por metro quadrado. Estou só coletando papelzinho, daqui a pouco eu prometo, pessoal, que vou olhar cada um deles, tá bom? Mas vamos lá. Até aqui tudo bem, pessoal? Deu para entender? Agora vamos entender o seguinte. Essa informação, pessoal, 10 a menos 12, 10 a menos 11, 10 a menos 13, é ou não é uma informação um pouco confusa para a cabeça da gente? É ou não é? Entenda o seguinte, para que nós vamos dar importância a intensidades sonoras abaixo de 10 a menos 12, se eu só consigo escutar a partir dali? Correto? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou mostrar para vocês a nova grandeza física, chamada de sonoridade, que é o nível da intensidade. Eu não vou calcular a intensidade, mas o nível dessa intensidade. Porque para mim só é válido fazer a medição acima de quanto? De 10 a menos 12. Então, para 10 a menos 12, nós vamos chamar isso aqui de quanto? 0 decibéis. Essa unidade, essa grandeza vocês conhecem. Vocês já ouviram falar, já viram em prova, é mais comum. Tá certo? E como é que eu faço para passar, para calcular o nível dessa intensidade em decibéis? Aí, pessoal, vocês vão ter que lembrar e vão ter que usar uma equaçãozinha dessa aqui, ó. N é igual a 10 vezes log de I sobre I0. É aquela história. Meteu o logaritmo no meio, meteu a matemática, o negócio já começa a ficar complicado. Correto? Mas, por incrível que pareça, gente, isso aqui é muito simples. Tá bom? Só saiba o seguinte, ó. Esse N, ele vai medir o nível da intensidade, que é medido em decibéis. Tá certo? Esse I vai ser exatamente a intensidade da fonte que você vai querer medir o nível sonoro, ok? E esse 0 é esse valorzinho aqui, ó. É a intensidade mínima audível, que vale quanto, pessoal? 10 elevado a quanto? A menos 12. Então eu vou repetir, tá bom? N mede o nível da intensidade. O I vai ser a fonte que você vai querer medir o nível da intensidade. E esse 0 é um valor que vai ser dado da questão. É constante, que vale quanto? 10 elevado a quanto? A menos 12. Professor, qual é a base desse logaritmo? Vocês estão vendo alguma coisa ali na base, pessoal? Não.
se não tem base explícita, não é isso? Se a base está implícita o valor dela, ela vale quanto? Ela vale 10, ok? Então vocês vão usar essa equação para a base 10, ok? Professor, vamos lá, o senhor só informou ali no slide que a partir de 1 watt por metro quadrado, nós classificamos como poluição o quê? Sonora. Não foi isso que eu fiz? Aí é aquela história, gente, olha só. Se você pegar esse 1 watt por metro quadrado e colocar nesse izinho aqui, exatamente nesse i, você vai ter esse valor em nível sonoro, que vai ser equivalente a quanto? 120 decibéis. Então o que você já pode anotar aí, galera? Que, né, fisicamente, fisiologicamente falando, tá? Passou de 120 decibéis, nós já classificamos isso como o quê? Como poluição o quê? Sonora. Ok, galera? Posso passar? Vocês estão copiando aí? Vamos dar um tempinho aí para vocês copiarem. Tá? Enquanto isso eu vou aproveitar o meu tempo para ler os papelzinhos aqui. Ó, primeira pergunta assim, ó. As classificações vocais, tenor, soprano, tá? E outro nome que eu não entendi aqui. No caso de exemplos, eles são exemplos de timbre ou de altura, tá? Eles são classificados pela frequência, pela altura, ok? Timbre, primeiro tenor, beleza, galera? Primeira pergunta respondida. Vamos lá. A segunda. Ultrassons prejudicam os fetos de alguma forma? Os ultrassons prejudicam os fetos de alguma forma? Galera, quando você... Pergunta aqui maravilhosa, tá? Eu vou até já entrar nesse assunto. Vocês entenderam a pergunta, né? Se o ultrassom, ele afeta o feto de alguma forma. Fisicamente, galera, não. Por quê? Vamos imaginar o seguinte. Vamos comparar com outros tipos de diagnósticos. Quais são os diagnósticos de imagem que nós possuímos? Cai muito na prova do Enem, gente. São 3, os mais usados. Ultrassons, ressonâncias magnéticas e o quê? E o quê? Radiografias. Das 3, entendam o seguinte. O ultrassom é apenas emissão de quê, pessoal? De som. O som, ele não é uma energia o quê? Ionizante, ele não é uma radiação, tá? Ele não provoca danos à matéria, correto? Então, fisicamente, o som ele não vai trazer prejuízo nenhum ao feto. Se trouxesse, pessoal, com certeza já deveria ser o quê? Proibido. Diferente de quem, pessoal? Do raio-x. O raio-x é uma onda eletromagnética e é uma das ondas eletromagnéticas mais penetrantes. Só perde mesmo por raios gama. E esse poder de penetração que eu me refiro é exatamente na matéria, ok? Então ele tem um grande poder de penetração na matéria. Devido a esse grande poder de penetrar, ele acaba até mesmo modificando, né, podendo matar algumas células e podendo até mesmo modificar o código genético de algumas, tá? De algumas células. O raio-x, assim como os raios gamas, eles são radiações chamadas de ionizantes. Mas não se preocupe que eu vou destacar isso daqui a pouco na nossa aula, tá? Eu estou falando isso para responder a pergunta, mas eu vou já ser bem mais detalhista em relação a isso. Então o raio-x, sim. Uma pessoa que está, uma mulher grávida, ela não pode fazer, ou então evita-se fazer o quê? Radiografias, ok? E a ressonância magnética, professor? Ela causa algum prejuízo? O que é a ressonância? A ressonância magnética são campos magnéticos. A pessoa ela está inserida dentro de um campo magnético de 3 a 5 Tesla, dependendo da máquina, do potencial dela, ok? Mulheres grávidas, elas são proibidas até então, até onde eu soube. Elas evitam expor mulheres grávidas à ressonância, tá? Mas fisicamente não há nenhuma comprovação que a ressonância causa danos ao feto. Mas não há um estudo ainda, pelo menos até então, um estudo aprofundado sobre isso. E aí há uma certa proibição, tá certo? Eu não sei se hoje
já está liberado, tá certo? Mas tem essa questão, ok, pessoal? Então, repetindo, ó, dos diagnósticos de imagem, aqueles que provocam danos direto ao feto, qual é? É aquele que é a emissão de ondas eletromagnéticas, que é quem? Raio-X. Ultrassom é a sua emissão de um som, beleza? E no caso da ressonância, é só o campo o quê? Magnético. E assim, só para a gente não poder deixar essas informações vagas, olha como é engraçada a questão da ressonância. Na ressonância é assim, ó. Por favor, acompanhe o que eu vou dizer aqui com vocês. É simples de vocês entenderem. Vocês sabem que corrente elétrica produz o campo magnético. Vocês sabem disso, não sabem? Se vocês não sabiam, estão sabendo agora. Corrente produz um campo magnético. Os átomos do teu corpo, principalmente os átomos de hidrogênio, eles possuem elétrons que giram o quê? Em torno deles. Correto? Esses elétrons, quando eles começam a... Valeu, meu querido. Quando eles começam a girar em torno do núcleo, eles produzem, de certa forma, um pequeno campo o quê? Magnético. Então, de certa forma, nós podemos dizer que os átomos, eles apresentam uma certa magnetização, tá? Eles apresentam um certo o quê? Magnetismo. Quando você liga aquele aparelho de ressonância, que é um campo magnético, aqueles átomos de hidrogênio, eles passam a o quê? Eles passam a se organizar de acordo com quem? Com o campo. Beleza? E aí, como eles se organizam de acordo com o campo magnético, tá certo? Quando eles começam essa organização, beleza? Eles ficam lá submetidos, eles mudam a orientação deles. É como se todos eles ficassem orientados para os pés da pessoa. E aí, quando a máquina ela é desligada, o campo ele é desligado, aquele átomo que estava submetido ao campo, ele volta à posição inicial. Só que para ele voltar, ele tem que liberar o quê? A energia que ele recebeu. Aí o aparelho recebe essa energia e transforma isso em quê? Em imagem. Isso aqui é a ressonância magnética. Tranquilo? Só isso. Vamos lá, gente. Continuando. Cordas vibrantes e tubos sonoros. Olha só. Não dá para a gente poder aprofundar, tá? Exatamente pela estrutura e pelo tempo que nós temos, mas eu vou tentar ser bem direto aqui. Então, olha só, eu tenho vários tipos de instrumentos. Aqueles instrumentos que são, né, emitem som através de vibração de cordas, que são quem? O que nós chamamos de cordas vibrantes, e aqueles instrumentos de sopro, tá? Que são feitos através de tubos. E há dois tipos de tubos: o tubo aberto e o tubo o quê? Fechado. Professor, como é que eu vou identificar, por exemplo, um tubo aberto de um tubo fechado? Tá? O tubo aberto, pessoal, daqui a pouco eu vou mostrar nas imagens. Vou mostrar logo aqui. O tubo aberto, ele apresenta duas extremidades. E as duas extremidades, elas terão que ser o quê? Abertas. Eu acho que houve uma falhazinha aqui, pessoal, no slide, que não vai aparecer a imagem. Se aparecer, eu acredito que vai ser lá para o final, tá? Mas vamos lá. O tubo aberto, ele apresenta duas extremidades o quê? Abertas. Beleza? É como se fosse uma flauta, por exemplo. Já um tubo fechado, ele apresenta uma extremidade aberta e a outra extremidade o quê? Fechada. Pessoal, não é melhor ser as duas fechadas não? Se for as duas fechadas, como é que eu vou emitir o sopro? Como é que eu vou emitir a vibração, gente? Não tem como. Tá certo? E aí vocês têm que diferenciar da seguinte forma, tá? Não há tempo para provar a equação, mas eu vou mostrar aqui como é que isso funciona, ó. As frequências desses instrumentos musicais, elas são definidas pelos números de harmônicos, tá? Onde o número de harmônico de uma corda vibrante, ele vai ser definido por cada lambda sobre 2. Ou seja, que é a metade de um comprimento de quê? De onda. Vamos lá, deixa eu ser um pouquinho mais claro para vocês. Se eu tiver um comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, o lambda sobre 2 seria exatamente o quê? A metade do comprimento. Então, se você vê em uma corda a presença da metade do comprimento de onda, nós dizemos que ali é o primeiro o quê? Harmônico. É um harmônico, ok? É a primeira frequência, chamada de frequência fundamental.
Professor, se eu quiser calcular as várias frequências que existem, né, as várias notas musicais emitidas por um instrumento, aí você vai ter que usar essa equaçãozinha aí, galera, ó. NV sobre quem? Sobre 2L. Onde o N, ele identifica o número de quê? De harmônicos. O V é a velocidade de propagação da onda, certo? E o L, nesse caso, vai ser o comprimento da corda. Tranquilo? E aí vocês vão copiar isso aqui tudo de uma vez, olha só. Professor, e na questão dos tubos? Ah, apareceu agora a imagem, ó. Na questão dos tubos, como eu disse, o tubo aberto, ele tem duas extremidades abertas, enquanto o tubo fechado, ele apresenta a extremidade aberta e a outra o quê? Fechada. Tá certo? Sempre no tubo aberto, você vai ter a formação de dois ventres, que é justamente esses pontos aqui, ó. Enquanto no tubo fechado, você vai ter a formação de um ventre e um nó. Pessoal, parece brincadeira, mas não é, tá? Existem questões de vestibulares que eles só perguntam isso. Sobre os tubos abertos, podemos afirmar que é constituído de duas extremidades abertas, duas extremidades fechadas, uma aberta, uma fechada. Tem questões que só perguntam isso, tá bom? Então, é importante vocês o quê? Saberem diferenciar. Qual é a diferença do tubo aberto para o tubo fechado? Além das duas imagens que eu mostrei. No caso do número de harmônicos de um tubo aberto, ele vai ser definido por cada lambda sobre 2, ok? Enquanto o tubo fechado vai ser a cada lambda o quê? Sobre 4. Então você vai perceber que as equações do tubo aberto é a mesma equação de quem? Das cordas. E a equação que você vai usar para um tubo que fechado é exatamente a mesma equação, no caso do tubo aberto, a mesma de quem? Das cordas. E a equação do tubo fechado, ela é a única que vai ser a diferente aí. Agora vocês têm que entender assim, galera. A cada lambda sobre 2, você vai definir o quê? Um harmônico para uma corda e um harmônico para quem? Para o tubo aberto. E a cada lambda sobre 4, você vai definir o quê? Um harmônico para o tubo o quê? Fechado. Eu não sei se isso tem no material de vocês. Tem isso aí? Tem? Tem não. Vocês vão copiar isso aí rapidinho? Então copie enquanto eu... Gente, não precisa desenhar, tá? Tentem ser rápido só na questão das equações. Vamos lá. Deixa eu separar aqui o que eu já li. Uma outra pergunta aí, quando vocês copiam, ó. No espaço, fora da Terra, é possível a propagação do som? Tá? O som, ele necessita de um meio que, pessoal? Material para se propagar. No espaço, na Lua, por exemplo, não tem matéria na atmosfera. No caso, atmosfera não, no espaço. Então eu posso estar aqui ao lado de uma pessoa na Lua, eu posso gritar no ouvido dela, ela nunca vai me escutar. Por quê? Porque o som ele funciona assim. As moléculas, elas vão, as minhas cordas vocais elas vibram, essa vibração passa de molécula para molécula até chegar nos ouvidos de vocês, onde lá tem uma membrana que nós chamamos de quê? De tímpano, e ele vai vibrar e vai se conectar com o cérebro, certo? Então vamos entender o seguinte: quando você fala, as suas cordas vibram, essa vibração ela chega até os seus ouvidos das outras pessoas. Agora, isso não acontece na Lua, isso não acontece em outros planetas, no espaço. Por qual motivo? Por qual motivo? Porque lá não tem o quê? Essa vibração, não tem moléculas para passar essa vibração. Deu para entender isso aí, galera? Então vamos lá, daqui a pouco nós olharemos outra pergunta. Posso passar, galerinha? Ok? Então, gente, vamos lá para a nossa primeira questão, vamos lá? Deixa eu pegar aqui meu material. Primeira questão diz o seguinte, deixa eu dar para ver daqui. O ouvido externo, ele é constituído pelo pavilhão auricular, cuja função é auxiliar a convergência das ondas sonoras para o meato auditivo.
O meato auditivo comporta-se como um tubo fechado, em que as suas extremidades, né, está ocluída, se eu não me engano, está o tímpano, uma membrana que tem a função de transmitir as vibrações mecânicas para o ouvido, certo? Então vamos lá. Existe um gradiente de pressão entre a extremidade aberta do meato e a membrana tipânica. Essa diferença ocorre em virtude de uma onda sonora não poder mais promover compressões, rarefações do ar, e na membrana tipânica exercendo assim uma pressão maior nessa região, tá certo? Então aí esse texto, tá, ele não vai ser definitivo para a gente poder, por exemplo, responder a questão. Dá para você responder a questão sem ele, facilmente, tranquilamente. Basta você entender agora essa pergunta direcionada, olha só. Sabendo que o meato auditivo tem um comprimento que varia de 2 a 3 centímetros, e adotando a velocidade do som igual a quanto? 340. Podemos constatar o quê? Vamos ampliar essa imagem aqui, pessoal. Eu sei que não está, né, pelo menos aqui não está tão legal de visualização, mas olha só. Vocês primeiro têm que identificar o seguinte: a questão comenta que o nosso tubo auditivo, nosso canal auditivo, ele apresenta um comprimento de quanto? De 2 a 3 centímetros, ok? De 2 a 3 centímetros. Ela está informando o quê? O comprimento do tubo. O que vocês teriam que identificar nessa questão é se esse canal auditivo ele representa um tubo aberto ou se ele representa um tubo o quê? Fechado. Você tem ali as duas extremidades abertas ou uma extremidade aberta e a outra fechada. Se você perceber direitinho, né, na outra, né, o tímpano, não são os tímpanos. Então você vai ter uma extremidade aberta e a outra extremidade o quê? Fechada. Então o nosso ouvido, ele funciona, pessoal, como um tubo o quê? Fechado. Se ele funciona como um tubo fechado, a equação que nós vamos utilizar é NV sobre quem? Sobre 4L. Se você verificar as respostas aí, ele quer saber a frequência fundamental, quando esse N é exatamente igual a quanto? Esse N é igual a 1. Então se você usar, vamos lá, para um comprimento igual a 2 centímetros, para um L igual a 2, como é que vai ficar isso aí, galera? Fica N vezes V, onde o N é quanto? Ele é 1. O V é quanto? 340, questão deu, sobre 4 vezes L. Essa frequência vai dar igual a quanto, galera? 4.250 o quê? Hertz, ok? Professor, mas a questão disse que o tubo vai de 2 a 3 centímetros. Percebam que, pessoal, que aqui eu já coloquei, ó, já coloquei o comprimento em metros, tá bom? Para vocês não se confundirem, tá bom? 2 centímetros, para você passar para metros, é só dividir por quanto? Por 100, ok? Vamos ter que analisar essa frequência de N igual a 1 também para quanto? Para um comprimento de 3 centímetros. A única diferença que da primeira parte que eu fiz, é só vocês perceberem o quê? Que eu coloquei no lugar de 0,02, eu coloquei o quê, gente? 0,03, que é equivalente aos 3 centímetros. Ok, pessoal? E aí você vai ter como resposta correta qual item, hein? Item A. Tranquilo? Ó, me pediram para repetir aqui, gente, umas perguntas. Repete, pelo amor de Deus, o que é que está relacionado ao volume do som, tá? Volume do som, vamos lá, quem aprendeu me ajude aí. Está relacionado ao que, pessoal? A intensidade ou está relacionado à altura? Está relacionado à intensidade. E a grandeza, né, o parâmetro é a amplitude, tá? O volume do som está relacionado à amplitude. Às vezes vocês estão assistindo um filme ou escutando alguma música daqueles programas do computador, né, que tem um equalizador. Quando você às vezes aumenta o volume, né, você percebe que ele passa a vibrar com amplitude o quê? Maior. Então não esqueçam, a intensidade do som, o volume é o que, gente? Amplitude, ok? Vamos lá, gente, continuando. Posso passar, não posso? Fale, meu anjo. A resposta da primeira
Oi? Sim, pois corrijam o gabarito de vocês, meus amores, viu? Tá dando, acho que deu outro item aí, não foi? Pronto, mas aí tem A, ok? Sem medo de errar. Vamos lá. Para a gente responder a próxima questão, eu tenho que comentar sobre um fenômeno ondulatório chamado de efeito Doppler, ok? Vamos lá, galera, acompanha aqui comigo, ó. Existem vários fenômenos ondulatórios: refração, reflexão, difração, ressonância. Talvez em um outro momento a gente possa entrar mais nesse assunto, tá? E eu assim, pessoal, é uma dica que eu dou a vocês. O Enem, ele é dividido, como vocês sabem, em habilidades. A primeira habilidade do Enem, ela fala exatamente sobre fenômenos ondulatórios, que é a habilidade número 1 da física. Uma dica: pelo amor de Deus, não vá para aquela prova sem saber os fenômenos ondulatórios. E principalmente aonde eles são o quê? Aonde eles acontecem e onde são aplicados no teu dia a dia. Toda prova do Enem, se você for olhar as provas anteriores, é 1 a 2 questões somente de quê? Fenômenos ondulatórios. Então, por favor, anotem isso aí e não vão para a prova sem esses assuntos aí, tá bom? Não dá tempo para destacar todos, mas vamos falar sobre o efeito Doppler. Muito fácil. O efeito Doppler é quando ele vai surgir quando há um movimento relativo entre a fonte e o ouvinte. Beleza? Se eu estou aqui parado e próximo, né, se aproxima de mim um carro de som, ok? Quando esse carro de som ele se aproxima de mim, o som que eu escuto, a frequência que ele está emitindo, a frequência real daquele som, ela acaba sendo o quê? Alterada. Então o efeito Doppler, pessoal, só é isso: é uma alteração na frequência devido a um movimento o quê? Relativo. Anotem isso aí, vamos lá. Se houver uma aproximação entre a fonte e o ouvinte, tá certo? A frequência ela tende a sofrer um aumento. Ou seja, o som ele tende a se tornar o quê, pessoal? Mais agudo, ok? Se houver um afastamento entre a fonte e o ouvinte, a frequência tende a sofrer uma redução. O som ele se torna o quê? Mais grave. Beleza? Professor, e se não houver nem aproximação e nem afastamento? Se não houver nenhum dos dois, se o som, a fonte sonora estiver parada em relação ao ouvinte, a frequência que ele vai escutar vai ser a frequência o quê? Real. A frequência do próprio som. Agora, repetindo, se o som, o móvel que está levando o som, se ele se aproximar, a frequência aumenta, som agudo. Se o som vai se afastando, a frequência diminui, o som se torna o quê? Mais grave. Aí o melhor exemplo que a gente usa é exatamente quando nós falamos, por exemplo, do carro de Fórmula 1, quando ele se aproxima de um microfone. Vocês lembram disso? Já ouviram? Quando ele vai se aproximando do microfone, é aquele barulhinho. Quando ele passa, só escuta. Ou seja, o som deixou de ser agudo, passou a ser o quê? Grave. A frequência deixou de ser maior, passou a ser o quê? Menor. Com isso, nós conseguimos resolver o quê? A próxima questão, tá bom? Agora antes, olha só para essa imagem aqui, ó. Nós temos 2 observadores. O observador 1, percebam que esse observador 1, ele vai estar se afastando de quem? Desse carro. Enquanto o observador 2, em relação ao carro, eles estão o quê? Se aproximando. Em relação ao 2, como há uma aproximação, o som é mais agudo. Em relação ao observador 1, como ele está se afastando do veículo, ok? O som se torna o que aí? Mais grave. Vamos para a segunda. Olha só. Esse aqui aqui seria assim, gente. Antes de ir para a segunda, eu acrescentei isso aí como uma informaçãozinha extra, tá, pessoal? Não se comenta muito nos livros, não tem nesse material de vocês, mas cai muito no vestibular, tá? É fácil vocês entenderem. O que eu coloquei ali foi os espectros eletromagnéticos. Vocês estão vendo aí? Vocês não precisam copiar isso não, tá? Esse material vai ficar disponível para vocês depois.
Só olhem para mim rapidinho. Aí são todas as ondas eletromagnéticas, que vai das ondas de rádio até os raios gamas. Vocês estão percebendo? Entre o infravermelho e o ultravioleta, você tem o espectro de luz visível, que vai do vermelho ao violeta. Vai do vermelho ao violeta. Da esquerda para a direita, você tem aí o aumento da frequência. O que eu estou querendo dizer com essa minha imagem? Estou querendo dizer o seguinte, galera, que o violeta, ele apresenta uma frequência maior do que o azul, que apresenta uma frequência maior do que o amarelo. Ou seja, qual é a onda que tem a menor frequência? É o vermelho. Qual é a onda de maior frequência? O violeta. Professor, o senhor estava falando de som, e agora o senhor está falando em luz. Exatamente isso. Por quê? Porque na maioria dos livros didáticos, quando esse efeito Doppler ele é colocado no livro, ele é colocado no último assunto do livro de acústica, tá? E aí muitos alunos acham que o efeito Doppler ele só pode acontecer com a presença do som. E eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que existe também o efeito Doppler de quem? Da luz. Não, o efeito Doppler ele é um fenômeno ondulatório. Ele tanto acontece com o som, como ele acontece com quem? Com a luz. Anotem isso aí, pelo amor de Deus. Outra coisa, outro detalhe, esse efeito Doppler, ele teve uma importância histórica muito grande, tá? Ele foi um dos fenômenos que fez uma das comprovações do Big Bang. O Big Bang, hoje é uma teoria aceita, mas ela começou a ser aceita porque ela foi comprovada devido a quem? Ao efeito Doppler. Agora, se vocês olharem para a tela, para o telão, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Antigamente, o povo lá os mais antigos, as outras civilizações, eles olhavam para o céu e eles conseguiam ver, enxergar estrelas mais azuladas e algumas mais avermelhadas. Eu acredito que hoje, se vocês olharem para o céu, vocês também conseguem ver estrelas um pouco mais azuladas e outras o quê? E mais avermelhadas. Ok? Então, olha como é fácil você entender, gente. Preste atenção. Preste atenção. E eles perceberam, nós percebemos através de pesquisas, que à medida que o tempo foi passando, estrelas mais azuladas estavam ficando avermelhadas. Isso vindo da onde? Sendo vista aqui da Terra. Aquelas estrelas que antes eram vistas de forma mais azulada, com o tempo, com o passar de vários anos, elas foram vistas avermelhadas. Então o que vocês estão percebendo? Que a luz está passando do azul para onde, pessoal? Para o vermelho. Não está passando? É o que a gente chama de desvio para o vermelho. Agora olha só, se antes as estrelas eram azuladas, e se elas passaram agora a serem vistas avermelhadas, olhem para o sentido da frequência. Do azul para o vermelho, a frequência está aumentando ou está diminuindo? Está diminuindo. Se a frequência está diminuindo, está havendo uma aproximação ou um afastamento entre os dois? Entre o ouvinte, ou entre o espectador e a fonte? Vocês lembram? Se é aproximação, a frequência aumenta. Se é afastamento, a frequência diminui. Se a frequência que diminuiu, ok? Então, é porque há um afastamento entre nós, na Terra, e as estrelas. Se há um afastamento hoje, é porque antes elas já foram o quê? Próximas. Então, a teoria do Big Bang acabou de ser comprovada. Se hoje está havendo um afastamento, é porque antes elas estavam o quê? As galáxias mais próximas. Efeito Doppler, comprovando o Big Bang. Conseguiram entender isso aí, pessoal? Não tem nas questões de vocês, tá? E não tem no material, mas é importante para o vestibular que vocês vão fazer. Tá bom? Posso passar isso aí, pessoal? Vamos lá. Segunda questão. Olha só. A ambulância, eu vou tentar ser mais, eu posso ser mais objetivo? Posso? Para não ficar lendo todos esses textos enormes, até porque fica muito chato, né? Ele diz assim, gente, que tem uma ambulância que vai se aproximar de uma pessoa.
E essa ambulância, à medida que ela vai se aproximando, ela, tem uma hora que ela vai se aproximar e vai ter uma hora que ela vai o quê? Se afastar. O que é que vocês acham? Se ela se aproxima, a frequência vai o quê? Aumentar. Quando a pessoa se afasta, a frequência o quê? Diminui. Não é só isso que você tem que saber? Agora você tem que olhar para o gráfico aqui, ó, e verificar o seguinte: qual dos gráficos aí vai exatamente mostrar isso aí que eu estou dizendo, tá? Eu esqueci de fazer um suspense aqui no comando e já até coloquei todas as informações da resposta correta, tá? Peço até desculpa. Mas olha só, por que que a resposta vai ser o item D, gente? Facilmente. Mostra o seguinte, ó. Isso aqui é a frequência do próprio dispositivo, da própria fonte. Quando ele está se aproximando, ou seja, antes a frequência estava o quê? Maior. O som ele era o quê? Mais agudo. Só que à medida que ele vai se aproximando, a ambulância vai se aproximando do ouvinte, o que é que vai acontecendo? A frequência ela vai deixando de ser maior e vai passar a ficar o quê? Menor, porque o som vai se tornar o quê? Grave. O único gráfico que representa isso corretamente é o D, devido ao efeito Doppler que acabamos de comentar. Deu para entender, pessoal, isso aí, galera? Ok? Vamos lá, terceira. Aqui é o seguinte: um navio, para efetuar uma sondagem submarina, utiliza o método do eco, emite pulsos sonoros verticais e registra um intervalo de tempo T entre a emissão e a recepção do pulso. Pessoal, eu queria que vocês grifassem isso aí, tá? O que? O que é esse tempo que a questão está destacando? Ele é o tempo de emissão e o tempo de recepção. Entendo que esse tempo que ele está citando, gente, esse T é o de ida e o de quê? E o de volta. Beleza? E esse som ele vai se propagar como, galera? Com que velocidade? 1,4 quilômetros por segundo. Deu para entender isso aí? Então vamos lá. Vamos destacar aqui o gráfico. Olha só, galera. Se você olhar para esse gráfico, o gráfico ele começa constante. Em qual instante, pessoal? Em qual intervalo de tempo aí? 2 segundos. O que é que esse gráfico quer dizer? O que é que significa dizer? Esses 2 segundos aqui, ó. Ele significa exatamente o tempo de retorno. Então, no começo, vocês vão analisar só esse trecho aqui, ó, que está de preto, ok? Só esse trecho que está de preto. Esse trecho aí está indicando o quê? Que o tempo de ida e de volta é igual a quanto? 2 segundos. Só que quando ele chegou a uma distância X, esse tempo passou para quanto, gente? Olha o gráfico. Ele passou para quanto? Para 4 segundos. Isso quer dizer o quê? Que o tempo de retorno passou a ser quanto? 4 segundos. Galera, se o tempo de retorno é 4, ele vai gastar 2 segundos para ir e 2 segundos para quê? Para voltar. Deu para entender isso aí? 2 segundos para ir e 2 segundos para voltar. Vamos calcular, ele quer saber que distância é essa. Pessoal, vamos lá, me respondam uma coisa. De claro, se vocês entenderem o que eu vou perguntar agora, dá para a gente eliminar aí alguns itens. O tempo de retorno, ele aumentou ou diminuiu? Ele não aumentou? De 2 para 4? Pessoal, se o tempo de retorno aumenta, o obstáculo, o som está indo a uma distância maior ou menor? A uma distância o quê? Maior. Então, provavelmente, não há possibilidade de ser uma elevação. O que pode estar acontecendo aí é uma depressão. Um buraco aonde? No oceano. Onde o som ele vai demorar mais para chegar no fundo desse buraco e vai retornar um tempo maior, correto? Agora vamos lá. Eu disse para vocês no começo da aula que no mesmo meio o som ele se propaga com a velocidade o quê? Constante. Não foi isso que nós falamos? Não foi isso que nós destacamos? Aí não é o mesmo meio. Então, se a velocidade é constante, o movimento que ele realiza é um movimento uniforme. V é igual a delta S sobre quem, pessoal? Delta T. Agora só acompanhe comigo rapidinho.
Qual é a velocidade do som? Ele vale quanto? Ele vale 1,4, correto? O tempo que eu vou ter que pegar vai ser o tempo de quê, pessoal? Se eu quero saber a distância até o buraco, até o fundo, eu estou olhando só a ida. Então eu não vou usar todo o tempo de retorno, que é quanto? 4 segundos. Se eu quisesse calcular a distância de ida e volta, eu colocaria aqui um t igual a quanto? Um t igual a 4. Mas como eu estou pegando só a de ida, eu estou pegando só metade do tempo, que é quanto? 2. Multiplicando vai dar quanto, gente? 2,8. E a resposta vai ser qual item? Item A. Beleza? Só pode ser uma depressão devido ao tempo de retorno ter sido o quê, pessoal? Acrescido. Beleza? Gente, você está conseguindo entender? Está rápido? Posso continuar? É por conta do nosso tempo. Posso passar para a próxima? Vamos lá. A questão número 4, ela não era para estar aí. Por que que não era? Porque nós estamos falando aqui de radiação ultravioleta, que é a onda eletromagnética. E o nosso capítulo é sobre som. Ok? Mas já que está aí, vamos responder rapidinho. Então, olha só. A questão, ela comenta, essa questão ela caiu no Enem. Ela cita 3 tipos de radiações ultravioleta. O VA, o VB e o VC. Falta quantos minutos? Beleza. Então, olha só. O VA, o VB e o que, gente? E o VC. Ok? A questão, ela diz o seguinte. Esse quadro, ele mostra o valor da frequência em relação a esses 3 tipos de quê? De radiação. Tá bom? Para selecionar um filtro que apresente a absorção máxima de UVB. Então, pessoal, dos 3 que ele te deu ali, ele quer destacar qual dos 3? Não é só do meio? Não é só ultravioleta nível B? Então vamos lá. Qual é a frequência que vocês estão visualizando aí no UVB? Ela vai de 9,34 vezes 10 elevado a quanto? A 14, até uma frequência de 1,03 vezes 10 elevado a quanto? A 15. Não estou conseguindo enxergar não, tá? E a velocidade da luz, ela foi destacada ali embaixo, ó, a velocidade dessa radiação. 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Lembrando que o nanômetro vale quanto? 1 vezes 10 elevado a quanto? A 9. Conseguiram enxergar isso aí, pessoal? Esses foram os dados da questão, ok? Agora sim, o gráfico da tua questão. O que é que está sendo relacionado, hein? Nas ordenadas aqui no eixo Y, você vai ter o quê? Você vai ter a absorção, não é isso? Vocês estão conseguindo enxergar aí no material de vocês? A absorção em função do comprimento de quê? De onda. Então a questão, gente, olha só. Ela te dá a velocidade da onda. Te dá lá em cima a frequência do UVB. Se ele te dá a velocidade e a frequência, você vai calcular o comprimento de quê? De onda. Substituindo na equação, encontrando lambda, você joga ali e vai verificar no gráfico qual o valor que você encontrou. Agora deixa eu fazer o seguinte. Antes de responder, deixa eu mostrar novamente para vocês o espectro eletromagnético, tá certo? Em função da frequência. Olha o que eu estou destacando aqui, galera, ó. As ondas que eu estou colocando à direita são as ondas que apresentam maior frequência. Não esqueçam disso. As ondas que tiver uma maior frequência, elas terão maior poder de penetração, ok? Aquelas que têm a maior frequência, elas têm um menor comprimento de onda. Se elas apresentam o menor comprimento de onda, elas apresentam o que, pessoal? O maior poder de contornar o que? Obstáculos. É assim que você diferencia as ondas eletromagnéticas, tá certo? E aí você tem entre elas, ó, as ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, tá? Enfim, várias outras. Até a luz visível, nós chamamos essas ondas de radiações ionizantes. Tá? Deixa eu só passar aqui o material. Ó,
Assim, se vocês quiserem só copiar, fique à vontade, tá? Só essa questão dessas radiações aqui, ó. Como é que nós dividimos as ondas eletromagnéticas? Ou são radiações ionizantes, ou são radiações não ionizantes. Quais são as radiações ionizantes? São aquelas que apresentam o maior poder de penetração. São aquelas que têm a maior o quê, pessoal? Frequência. Por isso que eu disse a vocês que ultravioleta, raio-x e raios gamas são radiações que fisicamente elas podem provocar o quê? Câncer. Porque elas provocam danos à matéria. Porque elas têm um poder de penetrar. É por isso que quando vocês vão à praia ou vão ficar expostos ao sol, se pede para vocês colocarem um filtro o quê? Um protetor solar. Exatamente para quê, pessoal? Para evitar essa incidência o quê? De radiação aí. Tá dando para entender isso aí, galerinha? Agora olha só. Professor, o celular, o Wi-Fi, o Bluetooth, são radiações ionizantes? Não há sempre uma polêmica que o celular causa ou não causa câncer? Não tem isso, né? Se você olhar aqui nessa tabela, o celular ele está mais ou menos aqui, ó. Não dá para enxergar direito não, mas ele está como radiação o que, pessoal? Não ionizante. Então, para a física, as ondas dos celulares elas não provocam danos à matéria. Elas não produzem o que? Câncer. Agora, vocês têm que entender o seguinte: para falar de câncer, não depende apenas da radiação, do tipo de radiação. Também depende, pessoal, da intensidade da radiação e do tempo de exposição a essa radiação. Ok? Então vocês vão entender o seguinte: o celular, a onda que ele emite talvez não seja tão poderosa quanto outras. Mas essa onda de celular que ele emite, que é o micro-ondas, você passa muito tempo o quê? Exposto a ele. Então realmente hoje nós não sabemos se esse celular um dia ele vai causar o câncer. Por quê? Só o tempo vai poder dizer isso. Pelo tempo de quê? De exposição a essa radiação. Beleza? Mas de acordo com esse espectro, pessoal, não há nenhum problema, tá? Outra coisa, o ultravioleta, ele se divide de 3 formas. São 3 tipos de radiação ultravioleta, tá certo? É como nós estávamos falando, ó. Se você vai à praia, não é isso? Isso aqui seria só algumas aplicações também do ultravioleta, tá? Mas se você vai à praia, por exemplo, não usar um protetor, você pode, sei lá, virar assim uma mulher maracujá, algo parecido com isso aqui, ó. Pelo amor de Deus. Isso aí, se você não se proteger, pessoal, é a consequência. Por quê? Porque isso aqui, gente, ó, olha só essa senhora aqui. Minha Nossa Senhora. Perceba que a pele dela está tá bem um pouquinho desgastada, não está? Isso aí é porque, gente, a radiação ultravioleta, quando ela penetra, né, nas células, elas matam algumas na epiderme, ela mata algumas células. E aí você tem isso aí. Quando você fica muito exposto à radiação, quando você fica muito exposto, você já deve ter percebido isso. Você fica começando 2 dias, 3 dias depois, a sua pele começa a se renovar. Você começa a ficar novinho em folha. Mas o que é aquilo dali? São células que morreram devido ao quê? A incidência solar, devido a essa radiação. Vala, professor, então quer dizer que a radiação ultravioleta, ela é uma radiação ionizante? É. Ela causa câncer? Pode causar. Eu vou ter câncer? Depende muito de quem? Do tempo de exposição que você vai ficar a essa radiação, tá? E depende também da sua disponibilidade para a doença. Você sabe que isso também tem a ver com a família e outros parâmetros também, tá? Mas não é porque você está exposto ao sol vai pegar câncer? Não, não é bem assim. E dessa radiação ultravioleta, eu queria que vocês entendessem isso aqui, galera, olha só. É porque acho que está difícil de visualização, mas eu coloquei aqui. Não tem ultravioleta aqui, né? Ou protetor solar. Estou até fazendo aqui uma propaganda sem estar recebendo nada. Mas quando você vai ler o teu protetor, ele vem dizendo assim, ó. Proteção contra UVA e UVB. Está destacado bem aqui embaixo. Talvez vocês não consigam visualizar de onde vocês estão.
Professor, por que só protege contra o UVA e o UVB, mas não tem o UVC também? Tem. Exatamente esse o problema, olha só. Para essas ondas eletromagnéticas chegarem até a superfície da Terra, pessoal, elas têm que atravessar massas de ar. Eu falei para vocês que o VA, o VB e o VC, eles se diferenciam pela frequência, não foi isso que nós falamos? Qual é aquela onda que tem a maior frequência? É o VC. A menor frequência? O VA. Se o VC tem maior frequência, ele tem o maior poder de penetração. Se o VA tem uma menor frequência, ele tem o maior poder de fazer o quê? De contornar obstáculos. Então percebam que o VA, pessoal, quando ele enfrenta essa massa gasosa, o VA ele não é retido pela atmosfera, ele não é retido pela camada de ozônio. 100% da ultravioleta nível A chega até onde? Chega até a superfície da Terra. Por isso que nós temos que usar protetor contra ele, porque ele chega até a superfície. Já a radiação UVB, ela é o meio termo das outras duas. Apenas 50% dessa radiação vai chegar até onde? Até a superfície da Terra. Beleza? Mas chega? Chega. Então nós temos que usar protetor contra ele também. Já o UVC é uma onda eletromagnética que tem um grande poder de penetrar, mas ele tem um péssimo poder de quê? De contornar. Por isso que o UVC, ele não tem energia suficiente para penetrar essa massa gasosa. Portanto, o UVC ele é totalmente retido pela camada de ozônio. Correto? Isso fazendo com que nada do UVC chegue até onde? Chegue até a Terra. Deu para entender o que eu estou dizendo, galera? Então, os protetores, eles protegem contra o VA e o VB. Ainda não contra quem? Com o UVC. Beleza? Então, voltando para a questão, vamos lá. Você vai usar qual equação aqui, gente? Novamente, V é igual a lambda vezes quem? Vezes F, ok? A velocidade, na questão eu preciso encontrar o comprimento de onda, que é o lambda. O lambda vai ser a velocidade da onda, que é 3 vezes 10 a quanto? A oitava, certo? O comprimento de onda é de 9,34 até quanto, hein, pessoal? Até 1,03, não é isso? Correto? Só que assim, se eu pegar um dos dois valores, eu já vou ter resposta para a minha questão. Pegando 9,34, eu vou dividir 3 por 9,34. Essa divisão vai dar 0,321. Eu tenho aqui no denominador 10 elevado a quanto? A 14. Quando eu pego esse 10 a 14 e levo lá para cima, para o numerador, ele vai como, gente? Negativo, não vai? Então vai ficar 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a menos 14. 8 com menos 14 vai dar quanto? Vai dar 10 elevado a menos 6. Ok, galerinha? E assim, professor, do jeito que está ali, não tem resposta. Vamos fazer o seguinte. Se eu trouxer essa vírgula 3 casas para a direita, eu acrescento menos 3 aqui, ó. Então vai ficar quanto? 321 vezes 10 elevado menos 6 com menos 3 vai dar quanto? Menos 9. O menos 9 a questão destaca que é o prefixo chamado de quê? De nano. Então vai ficar 321 nanômetros, que vai ter um comprimento de onda, gente, próximo da onde, hein? Olhem para o gráfico agora. Tem aquela faixa de 290 até 340, não tem essa faixa aí? Vocês estão vendo aí? Estão enxergando? Esse 321 ele estaria mais ou menos aqui, ó. Nessa faixa aí. Olhem para o telão, que vocês vão ver o que eu estou falando. Estão percebendo aí? Vai para essa faixa aí, ó. Então, pessoal, olha qual é o ultra... Obrigado, meu anjo. Qual vai ser aqui esse filtro aqui que nós vamos ter que usar? Se você seguir a sequência, ó, vai ser exatamente o filtro 4. Qual é a resposta? Qual é a resposta, galera? Item? Porque eu estou sem o material em mãos. B de bola, não é isso? Podemos dar sequência? Pergunta, ó, existe alguma chance dos raios UVC ultrapassarem a camada de ozônio até chegar à Terra? Pessoal,
quem é que nos protege dessas radiações? É os gases que nós temos aonde? Na atmosfera. E nós sabemos já de toda a problematização que envolve efeito estufa, relação com camada de ozônio. É claro que se a camada de ozônio, se o buraco continuar aumentando, nós vamos estar mais protegidos ou menos protegidos? Menos protegidos. Então a tendência é que um dia, sei lá, não sei quando, possa acontecer dessa radiação UVC chegar, viu pessoal? Agora um outro detalhe. Quem é que nos ajuda em contrapartida? A poluição. A poluição ela nos ajuda. Por quê? Porque a poluição ela acaba mantendo gases na atmosfera que são bem densos, dificultando que a radiação ela chegue até onde? Até a superfície, que é o lado positivo da poluição. Tem gente que diz que não existe, mas ele acaba trabalhando dessa forma, tá bom? Continuando, galera, vamos lá. Questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte: o sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos, e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois que o som é ouvido. É capaz de distinguir sons separados de no mínimo quanto? 0,1 segundos. Pessoal, anotem isso aí para mim, tá? Circulem esse valor. 0,1 segundos. E coloquem assim, do lado dele, se vocês puderem aí. Persistência acústica. Anotem aí. Onde tem 0,1, circulem e colocam assim. Acabou? Coloquem assim, ó. Persistência acústica. Ok? Vamos lá. Existem 3 tipos de reflexão do som. 3. Reforço, reverberação e o eco. Só essa para a gente finalizar, gente, que a gente já extrapolou o nosso tempo aí, tá bom? Olha só, o que é o reforço? Quem define, vamos lá, gente, entenda só para a gente finalizar. Quem vai definir o tipo de reflexão é esse 0,1 segundos aí. É esse chamado persistência o quê? Acústica. Não esqueça desse número, 0,1 segundos. Olha como é fácil. Tem gente que acha que todo tipo de reflexão do som é eco. Ah, o som se refletiu, é eco. Enganados, não é bem assim. As reflexões, elas podem ser classificadas, como eu disse, de 3 formas. O reforço, professor, o que é o reforço? Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Vocês já escutaram, quando vocês mandam um áudio pelo WhatsApp. Eu estou para ver aquela pessoa que manda um áudio e não escute o áudio depois. Ela escuta na expectativa da voz dela ter saído bonita. Não é verdade? Ilusão, né? Não é ilusão? Toda vez que você escuta o seu áudio, você diz assim, meu Deus, como minha voz é feia. É que pode, minha voz é muito feia. Aí tu diz, minha voz é assim mesmo, é? É. O pior é que é. E lá, por que minha voz é feia? Gente, entenda. A sua voz ela não é feia. Ela só é de uma forma diferente do que tu achava que ela fosse. Só isso. Porque você escuta a tua voz com um reforço. Você escuta a tua voz porque você falando, o som ele vem pelo ar, chega ao teu ouvido, tem um som que passa por dentro do teu corpo, então ele chega aqui de forma reforçada. Então você escuta um som mais forte. Olha que nós falamos sobre qualidades fisiológicas do som hoje. E você escuta o som com um reforço, o som mais forte. Por isso que tu acha que tua voz é o quê? É feia. E não é. É porque você escuta ela de um jeito diferente das outras pessoas. As outras pessoas escutam sem o reforço. E você escuta com o reforço. Então anote aí, esse é o primeiro fenômeno, essa é a primeira reflexão do som. Chamada de quê? Reforço. A segunda, reverberação. E lá, quando é que eu vou ter uma reverberação? Quando esse tempo de retorno, galera, quando esse tempo de ida e volta, ok? Ele é menor do que o da persistência acústica. Reverberação
é quando o tempo de retorno é menor do que 0,1 segundo. Tá certo? Você está dentro de um banheiro. Todo mundo aqui deve ter cantado já dentro do banheiro. E a tua voz, ela sai limpa, perfeita. É ou não é? É, professor. Quando eu canto dentro do banheiro é um jeito, mas quando eu canto lá de fora é um desastre. Por quê? Tua voz não é a melhor do mundo. Ela não é a mais contínua que tem. Quando você canta dentro de um banheiro, tá? Ela vai ter falhas. Só que a reflexão, a reverberação, ela vai acontecer. Então tu vai emitir o som e rapidamente ele volta. Ele vai e volta em menos de 1/10 de segundo. Em menos de 0,1. Então aquela falha que normalmente existe, ela vai ser preenchida por quem? Pelo reflexo do som. Dá para entender? Aí tu acha que está tinindo. Ah, coitado. Tá? Outra coisa, gente. A reverberação é fácil você identificar. Você está dentro de uma sala de aula. Quando o professor ele fala, você percebe que é como se o som que ele emite, é como se ele tivesse um prolongamento. É como se a palavra durasse um pouco mais. Isso é reverberação. O eco, ele já ultrapassa esse 1/10 de segundo. Ilão, o que é um eco? O eco é quando o tempo de ida e volta é maior ou igual a 0,1. Aí eu falei assim, Ilão, e essa persistência o que é? Gente, persistência, esse 0,1 é o tempo que nós seres humanos conseguimos distinguir dois sons o quê? Diferentes. Vocês já tentaram conversar com uma pessoa, com duas pessoas ao mesmo tempo? Já? Não dá, pessoal. Ou tu conversa com uma, ou tu entende a outra. Não dá para você distinguir dois sons ao mesmo tempo. Para você distinguir dois sons diferentes, o intervalo de um para o outro tem que ser no mínimo igual a quanto? 1/10 de segundo, que é exatamente a persistência acústica. Então vamos lá, voltando para a questão. Olha só, a questão fala de um sonar, certo? Qual é o tempo de ida e volta, pessoal? 0,10, não é? Só que eu quero calcular a que distância esse obstáculo vai estar da minha fonte. Eu vou calcular só o tempo, vou pegar só a distância de ida. Então, o tempo de ida e o tempo de volta, somados vai ter que dar quanto? 0,10. Olha aí no painel. Ok? Então, nesse caso aí, galera, vamos lá. Eu vou pegar só a distância de ida. V é igual a ΔS sobre ΔT. O V vale quanto? 340. A distância é só de ida. Quanto é a metade desse 1/10? Não é 0,05? Você multiplicando, você vai ter uma distância de quanto? 17 metros. Ok? E aí, nesse caso, essa aí vai ser a opção da tua questão, que é item A. Beleza, pessoal? Galera, minha participação ela vai encerrar por aqui. Tá certo? Desejo a todos uma excelente prova. Tá? Vocês estão aqui, eu acredito que não é todo mundo que aguenta, meu amigo, vir sábado à tarde. Nem é todos que conseguem vir trabalhar e muito menos aqueles que conseguem vir assistir aula. Então nós já somos vitoriosos, né? E nós já estamos de parabéns a partir só do fato de estarmos aqui. Beleza? E é aquela história, gente. Ninguém consegue as coisas sem trabalho e sem perseverança, tá? Continue assim, nessa mesma pisada que vocês vão longe, tá? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, viu? Valeu, gente.